Olá a todos, eu sou o professor Oswaldo Neto, do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifor, da equipe de cálculo, tá? Vou com vocês hoje iniciar o curso de utilização da calculadora científica para dar algumas dicas, mostrar algumas configurações da calculadora que vocês podem fazer, porque a calculadora científica é uma ferramenta bem importante para o curso de engenharia, para o curso de ciências em geral, e sabendo utilizar a calculadora científica da melhor forma possível, vocês vão tanto ganhar em tempo de resolução, né, ganhar com alguns cálculos que vocês podem fazer de forma mais rápida, como ter certeza que vocês estão fazendo eles corretamente, tá? Então, para iniciar, quando vocês acessarem lá no AVA, vocês vão ver que lá no bloco no módulo 3, né, no bloco de utilização da calculadora científica, vocês vão ter aqui disponível para vocês esse arquivozinho. Esse arquivo é justamente uma calculadora científica, né, que eu uso aqui para o computador, que eu vou utilizar com vocês. Uma calculadora bem simples, que não precisa ser instalado no seu computador, ele é um executável. Então, quando você baixar e clicar nele para utilizar, você já vai abrir diretamente a calculadora. E aí é uma ferramenta que eu acho interessante, porque quem ainda não tem a calculadora científica, né, o objeto calculadora científica, vai poder ficar utilizando essa daí por enquanto, né? Porque quando você adquirir uma calculadora científica física, né? Aí você vai também poder usar as dicas que eu vou dando aqui, tá? Então a calculadora que vocês vão ter disponível é essa da esquerda aqui, essa Vinacal VN 500ms, certo? Mas eu vou também mostrar essa outra, a Casio FX82ES, porque elas têm algumas diferenças, são as duas calculadoras que vocês provavelmente vão encontrar aí mais disponíveis no mercado. Quem ainda não tem, quando for comprar, provavelmente vai encontrar uma dessas duas. Essa MS, que é uma calculadora mais simples, ela tem algumas funções a menos do que essa calculadora ES, mas essas duas normalmente são as que são mais comercializadas aí. Essa ES ela é um pouquinho mais evoluída, tem um pouquinho mais de opções do que a MS. Se você ainda não tem, sugiro comprar essa ES, ou quem já tem a MS não tem problema, dá para fazer muita coisa com ela também, tá? Então hoje a gente vai ver algumas configurações, tá? Alguns modos que a calculadora permite para a gente, que são importantes a gente compreender para tanto facilitar a nossa vida, né, durante os problemas que a gente tem para resolver, como também para a gente garantir que a gente vai estar fazendo corretamente essas resoluções, tá? Então, vou explicar aqui nessa MS como funciona. E aí nessa ES é um pouquinho diferente, mas aí depois eu também explico como é que funciona nela, nessa ES, o que a gente vai fazer aqui. Então vamos ligar a calculadora, que já está ligada. Quando você ligar a sua calculadora, no padrão de fábrica dela, essa MS, ela vai vir aqui só com esse Dzinho aparecendo aqui em cima. Pode ser que algumas apareçam MAT de Math, né, que é o modo matemático, mas isso daí é só um modo de escrita aqui da calculadora, que eu vou já falar para vocês. Mas o ideal é que esteja aparecendo só esse Dzinho aí para vocês. Se tiver aparecendo alguma coisa, pode ser por uso da calculadora que você já tenha feito, e talvez às vezes sem querer você deixou uma configuração e não notou, mas depois eu explico como ajeitar isso daí, tá? Uma diferença que vocês vão encontrar bem relevante aí para saber qual é a MS e qual é a ES é esse botão MOD. O botão MOD aqui que fica lá ao lado do ON, né, de ligar a calculadora. Nas calculadoras MS ela é o MOD CLR. E nas calculadoras ES é o MOD Setup, tá? Então ela tem essa diferençazinha bem visível logo na hora que você vai utilizar o MOD CLR ou o MOD Setup,
Tá? Na calculadora MS, os modos, o primeiro modo que vai aparecer, né, quando você apertar esse botão mod, é o modo do cálculo que a gente está fazendo. O primeiro é o modo computacional, que é o modo padrão, né, o modo que a gente utiliza normalmente. O segundo é o modo estatístico, esse modo SD aqui é o modo estatístico da calculadora, onde ela vai trabalhar alguns cálculos lá da probabilidade estatística e é bem interessante utilizar ela nessa disciplina, nesse modo SD. E a terceira opção que a gente vai ter aqui é o modo de regressão, que é o modo para conjunto de dados que a gente trabalha. Isso na disciplina de cálculo numérico, talvez vocês vão utilizar um pouquinho, mas na disciplina de cálculo 1, que é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar com o modo computacional, tá? Nem precisa colocar a opção 1, porque já é o modo padrão da calculadora, mas só para garantir que a sua calculadora vai estar nesse modo computacional, você aperta aqui a opção 1, tá? Na calculadora S, para a gente ativar o modo, né, na verdade a gente vai ativar o setup, as configurações da calculadora. Então aqui a gente só apertou o mod uma vez, aqui não, a gente vai apertar o Shift Mod. Tudo que eu fizer nessa calculadora MS apertando esse botão mod, só o botão mod, né? Aqui na calculadora S vai ser sempre com Shift Mod. Primeira opção que ela aparece aqui é o modo matemático e a segunda opção é o modo linear. Por padrão, a calculadora, como eu falei, ela já vem no modo computacional. E aí ela tem esses dois formatos de modo computacional aqui na calculadora S. O modo matemático é um módulo com escritas matemáticas, né? O modo Math. Ele vai, por exemplo, se você botar aqui 2 dividido por 3, ele vai botar no formato de fração. Se você fizer raiz de 2, ele vai botar raiz de 2. Então ele mostra símbolos, formatos de símbolos matemáticos, diferente da calculadora MS, que diretamente ela já calcula o resultado numérico, né? O valor decimal desse resultado do 2 dividido por 3 ou do raiz de 2, tá? Então ele já calcula o valor numérico. Aqui nessa calculadora S, não. Por padrão, ela vem nesse modo matemático, modo Math. E aí, se você botar o 2 dividido por 3, vai vir uma fração e não o valor decimal dele. Se você quiser visualizar o valor decimal, vocês têm aqui a opção SD, esse botãozinho em cima do delete e logo do lado aqui do M+, ele faz a conversão do modo matemático para o valor decimal, 0,66667. Então ele sai de um símbolo para o decimal, né? Para o valor decimal. Então se você fizer raiz de 2, ele vai dar o símbolo no modo matemático. Se você apertar o botão SD, ele vai transformar o símbolo em decimal e ele vai dar o valor decimal. Então esse é o padrão dessa calculadora S. Ela vem com esse, quando você bota aqui o Shift Mod, ela vem no formato matemático. Se você quiser deixar no formato linear, que é o formato que também fica lá na outra calculadora, você aperta a opção 2 e agora você não precisa mais se preocupar. Ela já vai dar os resultados sempre em decimais. Então 2 dividido por 3 vira 0,6667. Raiz de 2 vira 1,4142 e assim por diante. Então ela fica da mesma forma que a calculadora MS vem por padrão. Quando você está nesse modo linear, né, nesse modo padrão aqui da calculadora MS, se você apertar o botão SD agora, deveria voltar lá para o formato de fração, né, no formato de símbolo. Só que quando ela está no formato linear, se você aperta o botão SD, ela vai lhe dar a fração, só que com um símbolo diferente, um símbolo para o linear, que seria a parte de cima separada por esse símbolo aqui da parte de baixo. Então você teria o 2 sobre 3. Assim como se você fizesse 5 dividido por 3, aperto igual, se você apertar o SD, ela vai dar o 5,
o símbolo do sobre e o 3. Então aqui é uma forma de você voltar para a fração, né? O formato da fração linear fica dessa forma. Agora, o raiz de 2, se você apertar aqui o botão SD, ele não vai mais lhe mostrar o raiz de 2, né? O formato em raiz. Aqui no formato linear, a única coisa que ele faz é transformar um decimal, que seria uma fração, para a fração correspondente, usando esse símbolozinho aqui do 5 sobre 6. Aqui na calculadora MS, a gente também tem como fazer isso, tá? Se você botar 5 sobre 6, apertar o igual, vai dar o decimal. Só que essa calculadora MS, ela não tem esse botão SD. Se você procurar aí, não tem esse botão SD. Mas bem aqui em cima, ó, aqui do lado esquerdo, embaixo do X a menos 1, 2 botões abaixo do Shift, né? Você tem aqui, ó, A, B barra C. E se você olhar em meio que amarelo, aqui no caso dessa calculadora, tem um D barra C. Esse D barra C é justamente para a gente colocar nesse formato. O AB barra C ele vai mostrar o número inteiro e depois vai botar a fração da parte decimal. Tá? Então, se você botar aqui 5 sobre 3, você vai ter uma parte inteira, o 1. Então, se você apertar o botão AB barra C, ele vai mostrar 1 inteiro e 2 sobre 3. 1 inteiro e 2 terços. Se você quiser que ele mostre o 5 sobre 3, por exemplo, que seria aqui o 5 dividido por 3, aí você vai apertar o botão Shift e esse botão AB barra C, e ele vai mostrar o 5 sobre 3, né, com o símbolozinho aí do linear para a fração, para o sobre alguma coisa. Então dá para você visualizar as frações mesmo no formato linear, tá? Mas o ideal é sempre deixar os resultados com os números decimais já, com os valores numéricos decimais, porque a gente consegue ter uma proporção melhor do que significa esses resultados, né? A gente consegue dimensionar melhor esses resultados quando elas estão com formatos decimais do que quando elas estão com símbolos de raiz, fração e assim por diante. Ok? Aí voltando aqui para os modos. Aqui nessa calculadora do computador vai aparecer, se eu apertar o botão mod uma segunda vez, essa opção EQN, que é o Equation. Isso aqui a gente não vai se ater por enquanto, porque não é tão importante. E até porque as calculadoras físicas, elas não têm essa opção EQN, né, o Equation. Se você apertar o botão Mod duas vezes, vai aparecer a terceira opção aqui dessa calculadora, que seria a opção de ângulos. Então você vai ter aqui a sua calculadora apertando o botão Mod duas vezes, os modos de ângulos que vem na sua calculadora. Por padrão, ela vem com esse Dzinho aqui em cima. Esse Dzinho aqui é o D de degree, que é graus, tá? Então, por padrão de fábrica, a calculadora ela vem em graus. Então, se você observar aí nessa parte superior, vai ter esse degree, que é graus. Agora, se você quiser mudar isso, professor, eu quero trabalhar em radianos. E aí a gente vai já falar que é importante fazer isso, tá? Você vai apertar aí o botão Mod duas vezes. Aqui nessa eu sempre aperto um a mais, tá? E aí na opção 2, que é a opção radianos, vai aparecer aqui, ó, o Rzinho. E aí se está aparecendo esse Rzinho, significa que a gente está fazendo agora em radianos. Tem uma terceira opção, se vocês observarem, estou apertando mais do que eu deveria aqui, aperto o botão Mod duas vezes. A terceira opção é o GRA, e aí não confunda esse GRA com graus, tá? Esse GRA que aparece aí, na verdade, é grados ou gradianos. Grados ou gradianos. É uma terceira forma de representação de unidades para ângulos, tá? Que normalmente a gente não utiliza na engenharia. Normalmente ou a gente usa em graus
ou a gente usa em radianos. E aí cabe uma observação bem importante sobre ser em graus ou ser em radianos, tá? Existe uma diferença bem importante que a gente deve entender sobre eu calcular o cosseno de 60 e eu calcular o cosseno de 60 graus. Então é diferente fazer isso daqui. Por quê? Porque o graus, ele exige que esteja dito, que esteja especificado que aquele ângulo está em graus. Exige esse símbolo do graus para eu poder utilizar ele em graus. Se eu não tenho a indicação do graus, eu tenho simplesmente cosseno de 60, na verdade, isso daqui é um número real. É um valor real. E todo número real, ele é sempre utilizado a medida de ângulo em radianos. Então, se por acaso você está fazendo uma operação, precisa aplicar um cosseno, um seno, uma tangente, alguma função trigonométrica, e só é lhe dado o valor numérico sem especificar graus, então você vai trabalhar sempre em radianos. Então, se você precisa fazer o cosseno de 6, de 60, de 10, de 5, é sempre em radianos. Se você precisa fazer em graus, o seu dado tem que especificar que aquele ângulo ele está em graus, é o cosseno de 60 graus. E isso é importante porque tem diferença, tá? Tem diferença usar em graus ou usar em radianos. A sua calculadora por padrão vai vir na opção 1, que é graus. Se você fizer o cosseno de 60 aqui, ela vai estar calculando o cosseno de 60 graus, porque está a opção graus, que aí vai dar o 0,5, que é o cosseno de 60 graus. Agora, se você quer calcular o cosseno de 60 e não foi especificado que é em graus, você tem que usar a opção 2, que é a opção radianos. E aí, quando ele falar em cosseno de 60 agora, o cosseno de 60, se eu voltar aqui, ele vai ser, ó, menos 0,95241298, que é diferente do 0,5. Então, tem diferença a gente trabalhar em graus ou trabalhar em radianos. Todo número real, todo valor numérico que não está especificado a unidade de graus é sempre em radianos, tá? Então, cosseno de 60 é em radianos, menos 0,9524. Cosseno de 60 graus, aí sim foi especificado que é em graus, e aí você utilizaria em graus, que seria 0,5. Nessa outra calculadora aqui, para mudar o módulo do ângulo, como eu falei, se eu apertar o botão mod aqui, aqui nessa outra S vai ser sempre o Shift Mod, tá? Para ativar o setup. Então a gente vai ter aqui Shift Mod, ativou o setup, tá aqui as três opções, ó, DEG, que é degree, que é graus, RAD, que é radianos, e a opção 5GRA, que é grados. Esqueça essa opção porque a gente dificilmente vai encontrar algum problema usando ela. Normalmente a gente usa degree, que é graus, ou rad, que é radianos, e com a observação que se não for especificado a unidade de graus, a unidade é sempre em radianos, tá? Então, ó, escolhe aí a opção 3, que já é o padrão da calculadora, que é graus. Aí, mesma coisa, cosseno de 60, e como está em graus, 0,5. Shift Mod, se eu quiser em radianos, opção 4, cosseno de 60 passa a ser menos 0,9524, assim como a gente tinha aqui, tá? Então, esse módulo de ângulo é muito importante. Você precisa observar o que o seu problema está dizendo, para saber se é para usar em graus ou em radianos. Especificamente graus tem que estar dito a unidade, tem que estar informado que é em graus. Se não tiver informado,
é em radianos, ok? Então é muito importante essa observação para vocês não cometerem erros, né? De 0,5 para menos 0,95 faz uma grande diferença. Aí uma outra dica que eu acho interessante sobre essa parte é porque normalmente a gente vai trabalhar com números reais. Então normalmente a gente vai estar sempre trabalhando em radianos. Por isso eu gosto de deixar minhas calculadoras sempre em radianos, porque aí eu não preciso ficar mudando o modo, porque eu vou estar sempre trabalhando com números reais, então eu vou sempre usando a calculadora em radianos. Agora, se você está resolvendo um problema, todos os valores são em números reais, e aí você quer um valor específico lá veio em graus, e eu não quero mudar o modo para não esquecer de voltar para o que estava antes, você também consegue fazer isso. Com o modo em radianos, você bota aqui cosseno de 60. E aí eu quero calcular em graus nesse momento, eu não quero em radianos. Eu vou ter que mudar o modo, não precisa. Você pode apertar aqui esse botão Shift e lá embaixo você tem uma opção temporária dos ângulos. Aqui nesse botão ANS você tem o DRG, que é as opções de degree, radianos e graus, ou grados, né? Então você aperta esse botão ANS aí, depois de apertar o Shift, né? Aí você vai ter as opções, ó, D de graus, degree, R de radianos e o G de grados que a gente não utiliza. Como nesse momento eu quero usar em graus, mas eu não quero que mude o modo, ó, ele fica aqui 60 graus. O modo continua como radianos, a calculadora vai entender que naquele momento específico o resultado vai ser do ângulo em graus, e aí vai dar o 0,5. Mas o modo da calculadora continuou o mesmo, ou seja, se eu fizer um novo cálculo agora do cosseno de 60, vai dar o cosseno de 60 radianos. Então não mudei o modo, eu mudei somente a unidade específica daquele cálculo que eu fiz. Então se você precisar fazer, por exemplo, cosseno de 45 graus, mas depois você vai continuar usando em radianos, Shift, ANS, opção 1, e aí nesse momento específico ele calcula em graus, mas o modo aqui continua em radianos, tá? Aqui é a mesma coisa. Se você quer fazer temporariamente o cosseno de 45 em graus, Shift, ANS, aí você escolhe a opção aqui 1, que é a opção do graus. Ele dá o símbolo aqui, né? O símbolo da unidade. Então, a opção 1, que é em graus, e aí fica cosseno de 45 graus, embora o modo da minha calculadora esteja em radianos, tá? Então, você tem essa opção temporária para fazer o modo em graus. Mas, no geral, eu costumo deixar sempre em radianos, tá? E é importante, mesmo se você desligar a calculadora, desliguei a calculadora e ligar de novo, o modo não muda, tá? Ele continua com o modo em radianos. Então ele permanece com a configuração que você deixou. Se você desligar sua calculadora e depois ligar novamente, Shift AC aqui, e ligar novamente, ele vai continuar com a calculadora em radianos. Então menos 0,95 aí, e aqui também continua em radianos, o menos 0,95. Se você apertar esse botão Mod por uma terceira vez, vai aparecer os formatos numéricos, que aqui é o Shift Mod, né? Quais são os formatos numéricos que a gente tem? A gente tem 3 opções. O Fix, que é para fixar casas decimais. O SCI, que é o modo científico. E o Norm, que é o formato normalizado, é o formato padrão da calculadora, tá? Sua calculadora já vem por padrão nesse formato normalizado. Se você apertar a opção 1 do Fix, você vai poder escolher quantas casas decimais vão ser trabalhadas. Por exemplo, eu quero trabalhar com 4 casas decimais. E aí qualquer operação que você fizer vai lá lhe dar sempre o resultado com essas 4 casas decimais. Então se você fizer 5 dividido por 3,
ele vai lhe dar o resultado com 4 casas decimais. Esse resultado aqui é uma dízima, 1,6666 e assim por diante. Só que como você fixou as casas decimais, a calculadora imediatamente faz o arredondamento. Então, como as próximas casas seriam 6, essa daqui ia arredondar para cima e aí ficaria 7. E aí automaticamente ela já faz o arredondamento para você. Aqui nessa outra mesma ideia, né? Apertou aqui o Shift Mod. Quando você selecionar a opção 6, aqui no caso, que é a opção Fix, aí você vai saber quantas casas quer trabalhar. Quero 3. Aí se você fizer o 5 dividido por 3, qualquer cálculo que você fizer, ela vai lhe mostrar com 3 casas fazendo o arredondamento. Isso aqui é importante porque tem problemas que a gente precisa trabalhar com menos casas decimais. Problemas financeiros, por exemplo, normalmente se trabalha com 2 casas. Então é importante trabalhar com esses valores só com a quantidade de casas que a gente precisa, para não correr o risco de fazer algo errado, de se confundir, né, anotar algum valor errado, porque está aparecendo mais casas. Então é importante sempre fixar as casas decimais para você não ter esse problema. Então na calculadora MS, botão Mod 3 vezes, na calculadora S, Shift Mod. E aí na opção 1 da MS você tem para fixar, na opção 6 da ES você tem como fixar. A opção 2 é o modo científico, aquele modo onde fica sempre multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. A gente tem uma unidade inteira, as outras decimais, e aí a representação do 10 elevado a alguma coisa para representar. Muito usado, por exemplo, em problemas que envolvam química, física. A gente usa bastante essa parte do modo científico. Então, se você clicar aí no modo científico, ele vai perguntar quantos valores você quer representar, né? Se eu quiser representar 2 valores, por exemplo, só. Então, o nosso 1,6667 lá viraria 1,7, ele faz o arredondamento, vezes 10 elevado a 0. Ou seja, 1,7 vezes 1, que é 1,7 mesmo. Agora, se eu tivesse, por exemplo, com 1.200, ele faria 1,2 vezes 10 a terceira, que é o 1.200, é 1,2 vezes 1.000, não, o 1.200. Se eu botasse mais casas aqui nessa calculadora S, é o Shift Mod, né? E a opção 7 é a opção do SCI. Então a gente teria quantas casas? Agora eu quero 3. Ou eu quero 3 números representados. Então 1,67 vezes 10 elevado a 0. E se eu botasse o 1.200, ele apareceria como 1,20 vezes 10 a terceira, ou seja, representaria 3 valores, né? Um na unidade e o restante nas casas decimais. Também, se eu tivesse aqui 1.250, nota que ele ia fazer um arredondamento aqui, ó. Ele ia fazer 1,3 vezes 10 a terceira. Se eu tivesse 1.250 aqui, ele já ia fazer 1,25. Opa, 1.250. Ele ia fazer 1,25 vezes 10 a terceira. Então, ele transformaria isso num número decimal de uma unidade inteira, com as decimais acompanhando, e o vezes 10 a terceira para representar. Se eu tiver um número muito pequeno, sei lá, 5 dividido por 1.000, aí ele vai mostrar o formato 5 vezes 10 elevado a menos 3. Se eu tiver aqui 25 dividido por 2.350, ele vai mostrar 1,06 vezes 10 a menos 2. Então, sempre no formato científico, tá? Então, vocês também têm essa opção, se quiser trabalhar com formatos científicos, botão Mod 3 vezes na MS, botão Shift Setup, opção 7 aqui na S, opção 2 aqui na MS. E a opção 3 é o formato normalizado, que é a opção 8 aqui na outra calculadora.
E ele te dá duas opções. Você quer normalizar com o formato 1 ou o formato 2. O formato 1 ele vai meio que misturar uma representação decimal com a representação científica. O formato 2 é o formato padrão da calculadora. Então, se você quer o formato padrão, opção 2, formato padrão, opção 2, e ele volta para o formato padrão da calculadora. Ok? Outra coisa importante, por exemplo, se eu boto o número 1250.36, a calculadora, por padrão, ela representa os valores de milhar aqui na MS separados por vírgula e os valores decimais separados por ponto, que é o formato americano, né? O formato de representação americana. Nessa outra aqui, ela só não vai ter a vírgula do milhar, ela vai separar só o ponto para os decimais. E aí vai ter aqui a separação do ponto para os decimais e o milhar só o número mesmo sem nenhuma separação. O nosso padrão que a gente utiliza nacionalmente não é esse padrão americano, né? A gente não usa a vírgula para milhar e ponto para decimal. A gente usa o contrário, vírgula no decimal e ponto, quando necessário, no milhar. Às vezes a gente nem representa nenhuma separação do milhar, mas normalmente a do decimal é por vírgula, não por ponto. Então você também pode mudar isso na sua calculadora. Se você apertar aqui o botão Mod 4 vezes, vai aparecer aqui a opção DISP, e quando você clicar aí no 1, que é o DISP, você vai ter o formato de fração, que é aquele botãozinho que eu falei no início, mas isso aqui não é o que nos interessa agora. A gente vai botar aqui para o lado, e aí a gente vai ter a opção DOT e a opção coma. A opção DOT é para a gente separar o decimal por ponto, já o que está no padrão da calculadora é o formato americano. A opção coma é para a gente separar com vírgula, que é o nosso formato que a gente normalmente utiliza, né, nacionalmente. Então, se você botar aí na opção 2, vai ficar vírgula separando o decimal e ponto separando o milhar. Nessa outra calculadora, só não vai ter o ponto separando o milhar. Se você apertar o Shift Mod, você vai nessa setinha aqui para baixo, ó, vai aparecer aqui, ó, 4, o DISP. E o formato estatístico também aparece aqui, tá? O formato estatístico que aparece aqui nessa, quando eu aperto o botão Mod uma vez, ela também vai aparecer aqui nessa calculadora, tá? E aí, se você apertar a opção 4, que é o DISP, você vai ter o DOT e o coma, você seleciona o coma, que é a opção 2, e aí você vai ter o 1250. Então, quando a gente aperta o botão Mod uma única vez aqui, a gente tem a opção computacional, que é a opção natural que a gente utiliza, o SD, que é o formato estatístico para as disciplinas de probabilidade estatística, e o 3 de regressão. Nessa outra aqui, o Shift Mod, ele vai mostrar para a gente os formatos matemático e linear e o formato estatístico. Ele não tem essa opção aqui da regressão, tá? Aí seria outra forma, apertando aqui o botão Mod, a gente vai ter outros formatos também para selecionar. Mas a gente vai ficar sempre usando aqui o formato computacional, tá? E aí lembrando, se você desliga a calculadora, você liga novamente e continua 56 vezes 23.259. Continua com as configurações, ó. Separador de decimal, radianos. Então continua tudo como estava antes, como você deixou da última vez. Aqui da mesma forma. 56 vezes 23.259. Continua os mesmos padrões, tá? Vírgula para separar decimal, calculador em radianos. Então, do formato que você deixar configurado, quando você desligar e ligar novamente, ele vai continuar com aquela formatação, com aquela configuração que você deixou. Se por acaso você tiver interesse em voltar tudo para o que era antes, né? Voltar
a configuração inicial, também dá para fazer. Então, para a gente finalizar essas dicas das configurações, vocês podem limpar os modos de configurações. Na calculadora MS, você aperta o botão Shift e o botão Mod. E aí você vai ativar o CLR, que é o Clear. E aí, com o Clear ativado, você pode limpar o MCL, que é a memória de cálculo que ela tem. Isso daí a gente vai falar nos próximos vídeos. A gente pode limpar os modos, que foi isso que a gente fez agora, né? As configurações, ou a gente pode limpar tudo, ou seja, tanto a memória como os modos. Então, se você apertar aí na opção 2, para limpar os modos, ele vai pedir a confirmação, se você quer limpar o modo. Para confirmar, você aperta o igual, e aí a sua calculadora vai limpar o modo que você deixou antes, e volta para o modo padrão. Então, você apertar aqui no AC para ela retornar para a tela inicial, vai aparecer ó, o Dzinho de degree. Se você fizer qualquer operação aqui agora, vai estar 23 vezes 56,213. Vai voltar o separador decimal para o formato americano, né, com ponto, a vírgulazinha para separar o milhar. Então ela volta para o padrão da calculadora. Qual é o padrão da calculadora? Modo computacional, modo em graus do ângulo, modo normalizado e no DISP o modo com o DOT. O modo do DISP vai ficar aqui do lado no modo DOT. Então ele faz tudo de uma vez só, modifica todos os modos para o padrão. Então com o Shift Mod eu ativo o CLR, que é o Clear, e aí eu posso limpar os modos ou limpar tudo. A memória a gente fala nos próximos vídeos. Nessa outra calculadora é a mesma ideia, só que não vai ter o Shift Mod, porque como a gente estava usando o Shift Mod é para ativar o Setup, o Clear vai estar aqui em cima do botão 9, ó, CLR. Aí você aperta o Shift 9 e aí você vai ter o Clear para limpar. A diferença é que aqui ele primeiro dá a opção, Shift Mod, primeiro ele dá a opção para limpar a memória e depois os modos. Na calculadora S é primeiro o setup, os modos, as configurações, e o segundo é a memória de cálculo. Então ele troca aqui essa ordem, tá? Então, se você quiser limpar os modos na calculadora S, é a opção 1. A opção 3 continua sendo limpar tudo, né? Que ele limpa as duas, o modo, as configurações e a memória. Então, se você apertar aí na opção 1, ele vai perguntar se você tem certeza que quer limpar o setup, né, os modos. E aí você confirma com o igual. E aí aperta o botão AC porque ele já finalizou a limpeza. E aí voltou a ser em graus, né, e não em radianos. O cosseno de 60 volta a ser 0,5, 1/2. O formato volta a ser o matemático, né, não mais o linear, porque o padrão dessa calculadora é o formato matemático. E aí você limpou os modos, tá? Então, se você quiser limpar suas configurações, você também pode fazer essa limpeza ou deixar as configurações que você iniciou e aí, desligando a calculadora, ela continua com os modos ativos anteriormente. Então, era isso nesse primeiro vídeo. A ideia era mostrar para vocês as configurações da sua calculadora, formato de número, formato de cálculo, formato de ângulo, para que vocês possam utilizar ela corretamente e utilizar ela de uma forma que você ganhe tempo nos seus cálculos, tá? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar algumas outras funções que a gente tem na calculadora científica para a gente continuar usando ela da melhor forma, utilizando a calculadora científica para ajudar a gente na hora das nossas resoluções e ganhar tempo, né? Ganhar tempo com as resoluções. Então espero que tenha dado para entender a ideia, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no AVA, né? Vocês têm aqui
uma opção de fórum para dúvidas, e aí qualquer dúvida que tiverem podem mandar lá, tá? Então, só relembrando, deixei disponível aqui a calculadora MS para quem quiser baixar, não precisa instalar no computador, é só clicar e executar que ela vai funcionar, tá? E aí nos próximos vídeos a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre essas calculadoras, porque o objetivo do cálculo com vida é ajudar vocês com ferramentas simples que possam dar para vocês ganhos na hora de fazer as resoluções e entender os problemas, tá? Então, até o próximo vídeo e qualquer dúvida, fiquem à vontade. Valeu!